Hoje é dia de falar de Santana Quantum aqui na garagem, a bordo de um exemplar que realmente me lembra muito a infância. O Gabriel, proprietário desse carro, desde os 11 anos, eu vou contar essa história em detalhes e principalmente, a gente já falou de muitos carros aqui na garagem, mas como vocês sabem, Santana Quantum tem um lugar especial aqui no meu coração. Saudações, pessoal! Hoje é dia de falar de Santana Quantum aqui na garagem. Vocês viram na cabeça do vídeo uma matéria até emotiva para mim, porque afinal, como vocês sabem da minha história com Santana Quantum, era o carro, um dos carros que teve em casa, né? Mas foi um carro bem marcante, muitas viagens, enfim. Eu até coloquei, agora está de novo a foto, está aparecendo aí, minha foto ao lado da Quantum. Era um verde um pouquinho mais escuro que esse, mas sendo Santana Quantum e CL, muito legal. A gente já falou de Quantum GLS, Quantum GL, mas faltava a CL. Uns meses atrás falei de Santana CL, mesmo estilo dessa aqui, né? Só que o Santana, mas a Quantum tem um quê diferente, claro, né? Tem um carro que marca a sua vida muitas vezes, é um modelo específico. Até teria um Santana também, mas a Quantum tem algo especial. Bom, a história do Santana e da Quantum aqui no Brasil começa na metade da década de 80, né? Praticamente, e foi uma decisão do presidente da Volkswagen de então de trazer algo mais moderno para o nosso mercado. Para quem é mais novo e não lembra ou não conhece a história, de 76 até 90, nós tivemos importações fechadas no Brasil. Dessa forma, o que acontecia é que a gente teve uma indústria automobilística que tinha produtos atuais em termos de estilo, por exemplo, Monza, a gente falou do Classic recentemente. Monza é um Opel Ascona, ou seja, um carro bem atual. Chevette era Opel também, ou seja, aquela coisa toda. Porém, mecanicamente, tecnologia não era, a injeção só chegou em 88, aquela coisa que a gente já conhece. Então, tecnologicamente, os nossos carros eram mais atrasados. Por outro lado, a gente teve os fora de série, que é um tipo de carro que eu adoro, sempre falo lá na coleção Garage Brasil e outros que a gente mostrou fora lá da coleção. E eu acho que esses caras têm muito mérito, porque eu acho que a década de 80 foi um período muito próprio aqui do Brasil por conta disso, né? Mas, lógico, se o mercado fosse aberto, a gente teria coisas legais, Golf talvez. Enfim, de qualquer forma, a história foi escrita desse modo e é o que acaba contando pra gente. Mas falar de Quantum para mim é um negócio muito emocionante. Eu particularmente adoro o Quantum, eu acho que foi um carro muito bem acertado no Brasil. Porque se a gente pensar, inclusive, se a gente falar entre Monza e Santana, aquela briga dos sedãs médios dos anos 80, a Volkswagen levava vantagem de ter a Quantum, porque não tinha perua Monza, né? O pessoal até da Invemo pensou em alguma coisa e tal, mas nada que fosse vendido em larga escala ou desenvolvido dessa forma. Então a Volkswagen tinha dois carros para brigar, Santana e Quantum, e a Chevrolet só tinha o Monza, né? Afinal, quem brigava com a Quantum era a Caravan, que era um carro até de outro segmento, brigava no mercado em preço e tal, mas era diferente. Até em termos de desenvolvimento, o carro dos anos 70 e o Santana, a família Santana, um carro da década de 80, desenvolvido exatamente para isso. Bom, uma das coisas que eu mais gosto da Quantum dessa época, eu falei na outra matéria de Santana, todas as Quantums que eu gravo matéria eu falo isso, essa frente simples, a versão CL era mais simples, a versão de entrada. Outra coisa que eu comentei também nas nossas matérias, nos anos 80 a versão simples, era básica. Simples era calota, a intermediária ou esportiva e depois a versão mais completa, a GLS no caso, friso prateado, enfim, tinha umas outras coisas. Mas é legal que as versões eram bem visíveis, as diferenças entre elas. Isso é uma coisa interessantíssima. Eu sempre gostei muito, né? Hoje em dia as marcas meio que já querem agradar o público todo, né? Então o cara compra um carro mais simples, de certa forma a marca não quer que pareça muito que seja simples. Mas nessa época é tudo simples, isso que é legal, né? A simplicidade. Então, versão CL, uma versão espartana. Esse carro tem uma curiosidade, que eu vou, depois dirigindo, eu vou comentar. Ele está usando as placas amarelas aqui. A primeira placa, esse carro foi retirado aqui em Amparo, na concessionária, e passou a vida toda aqui. Amparo, Monte Alegre do Sul. Cara, fantástico, né? Um carro com uma quilometragem baixíssima e que tem uma história de cuidado também do mesmo dono. Aquela história, né? A gente falou de Caravan com 37 anos com o mesmo dono e esse carro está há 8 anos com o Gabriel, mas pertenceu ao dono anterior durante o restante do tempo. Então é legal a história desse tipo. Mas voltando aqui ao detalhe, o que me lembra essa dianteira, me lembra muito Colossus. Eu falei para vocês que lembrava o Colossus, a estrela que eu tinha na época, e sempre olhava a Quantum, cara, igualzinho o Colossus. E seguindo por aqui a simplicidade, mas uma simplicidade bonita, cara, da versão CL. Essa
Esse detalhe, por exemplo, da roda 13 polegadas com calota, a de casa, como vocês viram na foto, não lembro se a calota caiu, enfim, meu pai acabou colocando um cubinho de roda, né, que vendia muito na época, e eu lembro que às vezes ia com ele lavar o carro no posto, no lava-jato, e daí com o pretinho na roda ficava muito bonita, né? Negócio interessante. Seguindo por aqui, outra coisa legal, é que mesmo sendo uma versão de entrada, né, mas trazia uma característica bacana, esse bagageiro, cara, esse bagageiro dava uma visão de perua de carro familiar que realmente interessantíssima. Dimensões estão aparecendo aí, as dimensões eram uma perua média dos anos 80 e atendia perfeitamente aí a necessidade familiar. Lembro de ir ao supermercado, viagem, ir no clube náutico lá na Araraquara, muitas vezes, né? Então, por isso que é um carro que para mim traz um significado especial. E por fim, aqui na parte traseira, essas lanternas também, que eu acho bem acertada. Sempre achei muito bonita a lanterna de Quantum, né? O desenho é muito legal. Tanto que a Quantum que veio depois, eu acho legal também aquelas 92, 93. Logicamente é um facelift, é a mesma plataforma, a mesma carroceria, mas essa aqui, por conta dessas razões emocionais, eu gosto mais, né? Mas o charme aqui da plaquinha amarela ficou bacana. E por fim, aqui atrás, até o som, né, cara, você abrir a tampa, ouvindo os amortecedores da tampa, é muito legal. Detalhe aqui do porta-mala, andava aqui atrás eventualmente, né, na época, outra legislação, e temos aqui também, que está ali no cantinho, aquela de você fechar, né, aquela, não para separar a compra, mas para cobrir. Esse aí em algum lugar, deixava a compra lá embaixo, cobria. Cara, sensacional, muito legal mesmo. E esses sons que a gente tem na parte de sons também são sempre legais e incríveis de ouvir toda vez que eu gravo com uma Quantum ou um Santana também. Muito bem, agora, olha só, outra lembrança de infância, isso aqui, trava de segurança para crianças. Cara, hoje em dia é muito comum, alguns anos já, né? Mas na época era até um diferencial também. E eu falei exatamente dessa questão do carro básico ser básico, né? Inclusive com vidro manual, mas isso aqui no Brasil, né? Vale lembrar, até a década de 90, muitos carros que tinham vidro elétrico na dianteira não tinham na traseira. Então, ou seja, né? Você tem manual, pelo menos você tem manual em tudo. E olha só que legal, né? Vocês viram aquela imagem do entre-eixos e do tamanho total do carro, né? Olha só que interessante esse banco traseiro. E é muito engraçado, né? Porque, lógico, quando você é criança, você tem uma outra impressão. Tinha a impressão que o carro era bem grande, né? De fato, ele não é apertado, ele tem um tamanho razoável, né? Logicamente é menor do que a gente pensa sempre, mas íamos em 3, né? Aqui em casa, né? Nós os 3 irmãos, então é engraçado, né? Mas quando você é criança, é claro que você ocupa menos espaço também, fisicamente falando. Mas o espaço interno é bacana, principalmente se a gente pensar num sedã médio, né, dos anos 80. O Monza, inclusive, a gente falou do Classic agora, recente, o espaço interno dele é um pouquinho mais acanhado, eu tenho essa impressão. Eu vou até pesquisar o entre-eixos dos dois, do Santana e do Monza, mas é engraçado, né? Mas essa questão da trava traseira e tal, de segurança, eu lembro muito bem também disso. E esses sons, né, de abrir porta e tal, porta-objeto, enfim, são coisas aí incríveis. Detalhe da padronagem de banco. E aqui, meus amigos, sem dúvida, uma das coisas mais legais em termos de lembranças de infância, que eu sempre comento, né, nas minhas matérias com esses carros, que lá em 89, 89, de casa era 87, 89 eu tinha 10 anos, eu estudava lá na Escola Diálogo, que depois virou Coque. Quem é de Araraquara comenta aí, eu nem sei se existe ainda, né, mas enfim, era um colégio de padres anteriormente, era um prédio bonito lá, um espaço bem grande. E antes de sair de casa, vocês lembram que carro a álcool, você tem que esquentar de manhã, né? O carro a álcool ele tem essa característica muito própria, que hoje em dia, para nós que crescemos na década de 80, é meio nostálgico, né? Você falar, putz, quero ter um carro antigo com a álcool para poder ligar de manhã, enfim, aquele cheirinho de álcool e tudo mais. Porém, logicamente, na década de 80, quando você tinha que sair para o trabalho ou levar filho na escola, era um saco, né? Porque, pô, você tem que esquentar o carro de manhã
Imagina todo mundo esquentando no prédio, né? Então é engraçado, né? Era uma coisa que era meio chata na época, mas que depois virou por conta dessa lembrança de infância, virou um negócio bacana. E em casa eu tomava café da manhã muito rápido e depois eu descia para esquentar o carro de manhã. Então a lembrança que eu tenho muito da Quantum é exatamente essa, com 10 anos de idade, entrando no carro de manhã para esquentar. Quando minha mãe descia, aí já estava quente, já estava perfeito. Ligava até o rádio, São Francisco também, olha só, cara, que sensacional. E esse volante, cara, ó, era incrível, realmente um misto de sensações. As luzinhas, luzes espia, eu falei da Paraty GLS recente, a 4 rodas sempre falava mal, né, das luzes espia, mas o relógio, detalhe, né, do relógio, outras versões tinham contagiros e tal, e o velocímetro aqui, ó, 76 mil quilômetros, cara, realmente incrível. Mas essa lembrança de ligar o carro de manhã e esquentar ele de manhã, putz, é muito viva na lembrança. O detalhe aqui, esse volante, aliás, fica bonito, você gravou com Fusca com esse volante, fica bem legal. Nunca tinha pensado antes de gravar a matéria com aquele Fusca. Ó, aqui puxava o afogador e ficava aquela luzinha acesa, aquele cheiro de álcool, cara, incrível. Muito legal mesmo. E o painel, né, como todo carro alemão da época, ou derivado, né, de carros alemães, é um painel dele bem acertado, né? E todo, em termos de ergonomia, né, tá tudo muito à mão aqui do motorista. Mas realmente uma série de lembranças agora vindo à tona, né? E o último detalhe aqui também, manopla de câmbio, isso aqui também, ó, cinzeiro, cara, putz, essas coisas são realmente incríveis. Lembrar disso tudo agora é fenomenal também. E aqui, uma coisa interessante, bom, primeiro, claro, motor AP 1.8, depois mudaria para o 2.0, mas o AP 1.8, motor icônico, né, da Volkswagen aqui no Brasil, muita história, muita resistência, muita quilometragem, né, um motor excepcional. E mais uma lembrança de infância, agora eu lembro que na época era comum lavar motor. Isso é engraçado, lavar motor, porque hoje em dia, há vários anos já tem módulo, tem um monte de coisa, então não aconselham, né, as pessoas a lavar motor mais. Mas era muito comum na década de 80 e antes lavar motor. Então o pessoal punha um jornal ali na saída do filtro de ar, eu lembro disso como se fosse hoje, de ir no posto, meu pai falar, lava o motor aí e tal. E justamente depois tem que tirar isso, né? Então outra lembrança desbloqueada quando eu olhei para esse motor. E o pessoal jogava água mesmo, né? Muito interessante e curioso, dava uns problemas, né? Tem bobina ali, tem tudo, mas era uma coisa bem comum na década de 80 e anteriormente também. Muito bem, agora, meus amigos, voltar aos 10 anos de idade. Mas na época eu não podia guiar, né? Realmente, cara, eu ficava guiando dentro da garagem, com o carro desligado, né, ainda. E depois esquentava. Pô, fantástico. É muito interessante, né, você reencontrar carros que fizeram parte da sua vida. É que eu costumo falar, né? Você tem uma sensação bem própria, sabe assim? Tem um mosquito aqui dentro, vocês estão vendo ele? Uma sensação muito especial, sabe? Olha só, cara. E uma coisa que é bacana, exatamente, de um veículo como esse Santana Quantum, é que ele traz toda essa nostalgia, ou seja, uma emoção mesmo de poder andar num carro que fez parte da sua vida, sabe assim? Cara, incrível. E olha isso. Fantástico, meus amigos. Essa buzina aqui já sensacional. E uma coisa muito legal, eu comentei, né? O dono desse carro comprou ele com 11 anos. Ele juntou dinheiro para pagar a primeira parcela, R$7.000 na época. Isso há 8 anos atrás. Cara, você imagina
Que coisa fantástica. E principalmente, né, quando a gente fala de alguém mais jovem que gosta de uma perua como essa. Incrível, cara. Quando ele me contou a história na mensagem, falou, pô, você viria aqui só para gravar a matéria? Eu falei, cara, irei, né, e vim, porque realmente a história dele com o carro já compensaria uma matéria, e o plus, digamos, além disso, tem essa questão pessoal, né? A minha história de vida que passou por esse carro, né? Eu tinha falado lá naquela matéria já do Santana, eu havia comentado sobre isso, mas é claro que a Quantum, enfim, foi o carro, né? E a de casa era verde, né? Verde musgo, era um verde mais escuro que esse. Mas, cara, é incrível. Voltando para o sofá quando eu tinha 10 anos de idade, 8 anos, guiando a Quantum que eu tinha desenhado no pratinho esse volante que era moleza. Isso aqui com a régua você fazia, né? E o 4 bola também. Alguns eram mais complicados, mas esse aqui, cara, uma buraqueira em alguns lugares, mas seguimos em frente. Cara, e uma coisa legal também de um veículo como esse é justamente você acaba lembrando de viagens, lembrando de coisas próprias, né? Outra coisa muito legal é a visibilidade, né? Nós temos uma área envidraçada bem grande e a linha de cintura reta também acaba facilitando muito nesse sentido. Então você consegue ter uma visibilidade fantástica. Mas que carro legal, meus amigos. Como eu falo, não era o mais rápido, nem o mais caro, né? Tava longe disso. Mas é incrível, né? Você encontrar os seus sonhos de infância. E a história do Gabriel com o carro também é muito legal, né? Essa paixão toda. Ainda para reconhecer um verdadeiro apaixonado por carros. Quantas famílias, né? Essa buzina é demais. Acabaram tendo uma história, crianças, né? Acabaram tendo uma história parecida com a minha. Com o Santana Quantum e com outros veículos, logicamente. E é muito fantástico, né? Você poder encontrar o carro e guiá-lo, né? Sabe assim? Principalmente carros da década de 80 como esse, que logicamente durante um longo período eles eram apenas carros usados, né? Carros usados, não tinham uma... enfim, até uns anos atrás ninguém ia ter uma Quantum. Só alguém que tivesse talvez uma história de família, como foi o meu caso, né? Isso que é interessante, né? Como eles também se tornaram carros que as pessoas gostam pela nostalgia. Eu acho que isso é uma das coisas mais fantásticas do trabalho. E outra questão também que eu gosto bastante é você poder contar a história, né? Esse carro, como eu estava falando no início, ele foi tirado 0 km em Amparo, o nome da concessionária está até na parte traseira, e passou a vida toda dele aqui. Então você imagina, mais uma questão bem bacana, né? O carro foi comprado num lugar, vou até dar uma voltinha de novo aqui. Foi comprado próximo daqui, Monte Alegre do Sul, é pertinho de Amparo, né? Dá uns 20 km. E depois, agora permanece aí há 8 anos já em boas mãos também. Cara, fantástico. História muito legal, oportunidade muito legal. E, cara, como essas Quantum são boas de guiar, sabe? É o som, é a frente levantando, que é uma característica bem própria também. Essa buzina é demais. É isso aí, pessoal. Vou dar mais uma voltinha aqui, porque, pô, não tem como, né?
E é legal porque, ó, esse aqui tem toca-fita São Francisco, né? De casa tinha só um rádio São Francisco. Mas incrível, cara, emocionante assim, por conta de relembrar agora exatamente da infância. Comenta aí o carro que provoca esses mesmos efeitos em vocês. Enquanto eu vou curtindo aqui o passeio a bordo desse clássico das peruas. Beleza, pessoal, nos falamos. Obrigado pela audiência. Quebra-vento. Pô, fantástico. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Olha um pouquinho do som de fora. Meu, incrível. Como um carro pode marcar tanto sua vida, né? Já vou me despedindo. Dá mais uma voltinha, é claro. Diga aí o carro que marcou a sua vida. Grande abraço, até mais.